Salve, salve, galerinha! Muito bom dia para você. Hoje, mais um dia de rodada do Campeonato Cearense. Por enquanto, o único campeonato que o Fortaleza está disputando nesse início de temporada. A Copa do Nordeste ainda não começou, só começa no dia 3. E já temos um provável time para jogar contra a equipe do Barbalha nesse domingo, amanhã. E a gente vai conversar sobre isso por aqui, tá? Você já sabe, pode deixar sua opinião aqui nos comentários e também deixa o seu like para ajudar no engajamento do canal. Se você não é inscrito, clica no botão de inscreva-se, macho. Ajuda aí. Simbora que tá começando mais um vídeo por aqui. É isso, galera. Vamos lá. Vamos para mais um vídeo por aqui, mais um dia. Por que eu falo mais um dia de Campeonato Cearense, né? Porque a rodada já começou. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha na tabela. Fortaleza lançou esse vídeo no seu YouTube, que é um resumão aí do treino, a equipe se preparando para essa segunda rodada contra a equipe do Barbalha. Interessante da gente observar algumas faltas, tá? Thiago Galhardo ainda treina separado, não voltou a treinar junto com o restante do elenco. Também temos a ausência do Hércules por motivos médicos, né? Ele ainda tá nesse período de recuperação da cirurgia, ainda para voltar a treinar com bola. O Hércules só volta por volta de abril, tá? Então até lá a gente vai ter que contar com o restante dos volantes, menos o Hércules por enquanto, tá? Se Deus quiser, ele vai voltar logo e vai voltar bem. Pedro Rocha acelerou a sua volta, né? Por ser tão disciplinado, o Hércules aparenta estar indo pelo mesmo caminho também. Tomara que logo menos ele já esteja pronto para voltar, tá certo? Uma coisa interessante também é sobre esse time que pode ir a campo, tá? Esse jogo contra o Barbalha, ele vai ser bem interessante da gente observar mudanças, porque para esse primeiro jogo a gente viu um time um pouco modificado, né? A ausência já do ex-volante titular, mas um meio composto ali por Caleb, Lucas Sacha e Tomás Pochettino para esse segundo jogo. Quem seria o meio de campo? Lucas Sacha saiu sentindo a perna, mas treinou durante a semana, então a gente não sabe aí como é que vai ser essa situação da equipe titular. O Povo traz uma provável escalação, e eu vou até pôr na tela aqui por enquanto, deixa eu me tirar aqui do meio da tela. Explica que algumas ausências, né? Fala que o Sacha sentiu um desconforto, mas não é preocupação. E aí tem a questão do Zé substituir o Sacha, né? Então, o Zé entrando seria um meio formado por Caleb, Zé e Pochettino, se for manter o restante do meio. Aí a gente tem também por aqui o Bruno Pacheco retornando à lateral esquerda. Quem fez a lateral esquerda no jogo contra meu Deus, Horizonte, estreamos contra o Horizonte, foi o Gonzalo Escobar, que assim, eu confesso que eu fico meio assim, porque a minha opinião sobre o Gonzalo Escobar, acho um jogador, certo, que tem talento, ok? Ele não vai ser a solução para a nossa lateral esquerda quando você pensar em nível de temporada, mas é um jogador que consegue compor bem o elenco, tem boas características ofensivas e quem sabe com ritmo ele consiga desenvolver o suficiente para se tornar uma opção um pouco mais confiável para quem ainda não tem essa confiança no jogador. Mas eu confesso que eu gosto do jogador, certo? Eu gosto do jogador. Acho que é um cara que pode sim contribuir e não consegui observar tanto o jogo dele nessa partida contra o Horizonte a ponto de imaginar que a gente já deve ter toda uma amostragem de saber o que ele vai entregar. Acho que é muito cedo ainda, primeiro jogo da temporada. Tem que ter um pouquinho de calma, tem que esperar. Do mesmo jeito que a gente fala sobre o Kevin, né? Jogou muito bem, fez gol, é um menino da base, vai oscilar. Então, assim, isso acontece com todo mundo. Com o menino da base, óbvio que vai acontecer também. Mas é importante ter calma porque foi só o primeiro jogo. Os caras ainda estão voltando aí desse ritmo de férias. Enfim, acho que é cedo para ter determinadas. Aí você fala, pô, Gui, mas o Gonzalo jogou nessa temporada passada. Pois é, ele jogou nessa temporada passada e eu também acho que ele precisaria de uma pré-temporada aí, para quem sabe ter um tempinho a mais para desenvolver, para ser uma opção um pouquinho mais confiável, ou não, né? Isso aqui é só achismo, tá? Só tô falando no campo do meu achismo. Segundo o Povo, o time provável, vamos lá, João Ricardo, Tinga, Brites, Tite, Bruno Pacheco, e esses são os 4 da linha 5, no caso, né? Da linha defensiva, aí vamos para o meio. Zé Wellison, Pochettino e Caleb, ou seja, alterando só o Sacha pelo Zé Wellison.
e na linha de frente Marinho, Lucero e Moisés, tá? E aí, nesse caso, eu farei algumas alterações, eu confesso que eu não boto muita fé que vai ser esse time não, tá? Apesar de que é um belo de um esboço de um time titular, né? Enfim, salvo um ou outro jogador que vocês ou eu, a gente possa aí ter uma opinião diferente. Mas eu acho que é um esboço, sim, de um time titular. E eu não acho que isso vai acontecer, porque esses primeiros jogos são oportunidades de ouro para o Voivoda testar novas peças. Então, por exemplo, a gente não sabe se o Luquinhas tá apto para jogar, porque aparentemente ele estava aí com o físico ainda precisando melhorar, né? Precisando melhorar para estar pronto para jogar. Mas se a gente fala, por exemplo, do Tomás Cardona, que entrou no bid agora sexta-feira, até então não estava, mas entrou no bid, ou seja, é um jogador que pode atuar nesse jogo de domingo, eu já acho interessantíssimo, levando em consideração que a temporada é longa. O Tite já é um jogador mais velho, provou que, pô, fez a temporada inteira, mas teve seus baixos também. Acho interessante que haja essa concorrência pela posição, e é nesse momento que entra o Tomás Cardona, utilizar ele nesse início, nesses jogos menores também, dando esse ritmo a ele, eu acho que é interessante demais. Então eu não veria por que não utilizá-lo, certo? Uma vez que o cara está pronto fisicamente, por exemplo, o Luquinhas não estava na estreia contra o Horizonte, então agora, se um Luquinhas, um Santos, um Tomás Cardona estão bem fisicamente para entrar, eu não vejo problema deles serem utilizados. Os três juntos já de início de jogo? Não, certo? Mas pelo menos um ou outro ali, eu acho que seria muito interessante. Ainda temos baixas de elenco, esse volante precisa chegar. A gente perdeu um volante titular, temos outros bons volantes sim. Para mim, o Pochettino é um bom volante. O Zé Wellison, acho que dispensa comentários, o torcedor do Fortaleza. Até aquele que tinha um pé um pouco mais atrás aprendeu a respeitar muito o Zé, porque é aquele cara que é pouca mídia em muito futebol. O cara chega e joga e cresceu muito de rendimento, mas é fato de que a gente, perdendo o titular, precisa repor. E eu acho que é uma reposição que precisa ser feita de uma forma bem cirúrgica, a ponto de que a gente, obviamente, vai precisar ser um pouco mais agressivo no mercado, mas que consiga repor de fato. Não é você buscar um jogador igual ou um jogador com grife, mas é um cara que consiga somar com essas características que são tão necessárias de um volante. A gente pode falar do Hércules, né? Um jogador que infelizmente está aí no DM, né? Passou por um LCA, uma lesão seríssima, que tem cirurgia e são 8, 9 meses aí de recuperação. Vai voltar ali mais ou menos em abril. Não acho que esses primeiros meses se deva ter muita esperança com ele, porque é um processo demorado. Então, assim, talvez a gente conte com o Hércules ali para o início de Campeonato Brasileiro, um pouquinho mais para frente. Mas talvez o Hércules possa se tornar esse jogador, mas a gente não pode ter isso como uma certeza absoluta. A gente não pode jogar todas as fichas nisso, até porque, além de tudo, além de ser uma lesão séria, além dele estar voltando dessa lesão, tem a questão de saber se ele volta bem, né? Se ele volta bem, se ele consegue desenvolver esse futebol que a gente viu ele jogar novamente. Eu acredito que sim, porque é um excelente jogador, uma joia que estava sonhada para ser vendida, inclusive, né? Um ativo sonhado para ser vendido. Mas, de qualquer forma, independente de Hércules, o Fortaleza tem que resolver essa situação para agora. Talvez o nosso meio titular seja Pochettino e Zé, de volantes, e o Caleb de meio armador. Isso não tira a necessidade de um volante que venha para suprir as características que tinha no antigo volante que vestia a camisa 8, nosso amigo Dinheiro Xandre, tá? Mas eu acho que isso pode acontecer mais para frente. Como eu falei, é uma contratação difícil, então tem que ser bem pensada. Não pode ser qualquer jogador. E quando eu falo qualquer, eu não estou nem falando de nome, não. É de característica mesmo, certo? Então, de qualquer forma, fica aqui o meu desabafo, digamos assim, né? Sobre essa questão do volante. A gente tem aí, iniciando aqui, né? Tabelinha da segunda rodada. Já tivemos o primeiro jogo, o Horizonte perdendo para o Maracanã. Esse jogo, que inclusive o Horizonte perdeu de virada, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi por aí mesmo. Fora esse jogo, tem mais dois, tá? O Ceará vai enfrentar o Floresta, Iguatu vai enfrentar o Calcaia e tem também o Atlético Cearense enfrentando o Ferroviário, já iniciando os jogos já amanhã. E também
Barbalha e Fortaleza, o jogo que nos interessa, e você vai acompanhar tudo aqui no canal. Faremos live, tá? Desse jogo, pré, durante, pós, tudo que vocês quiserem aí vai ter de conteúdo por aqui e também no Expresso Tricolor, tá? Isso aqui foi uma conversa aqui com vocês, tá? Uma conversa falando sobre Campeonato Cearense, meu achismo aí sobre o time de domingo. Qual o time que eu acho ideal titular? O meio, eu iria de Zé Pochettino e Kevin Andrade, sim. Iria de Kevin de titular para testar. A nossa zaga iria de Pochettino, Tomás Cardona, Brites e Tinga, certo? Goleiro, eu iria de Santos se tiver tudo 100% já para testar ele. E o ataque, eu iria de Moisés, Lucero e Iago Pikachu. Acho que seria um bom time para a gente fazer esses testes aí para o jogo contra o Barbalha, tá certo? E qual seria o seu time titular para domingo? Conta aqui nos comentários. Um beijo para vocês. Não esquece de curtir o vídeo, que é muito importante, e de se inscrever se ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e valeu. Até a próxima. Tchau!